Boa noite, pessoal. Eu estou aqui em nome do Reginaldo Nasser, que foi meu querido professor, e vou fazer uma apresentação formal, né? Merece. Professor livre-docente de Relações Internacionais pela PUC São Paulo, do programa de pós-graduação de Santiago Dantas, que é da Unesp, da Unicamp e da PUC, coordenador do GECI, Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, e pesquisador do INEU, Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Enfim, quero aqui em nome do Reginaldo e da editora Contracorrente agradecer a todo mundo que comprou o livro na pré-venda. O livro A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os amigos talibãs está aí no marco dos 20 anos da invasão ao Afeganistão. E a gente vai fazer uma atividade hoje aqui de lançamento desse livro com a presença do Jamil Chad, que é escritor e correspondente internacional lá em Genebra, aí, ó, junto com um gado civilizado, correspondente pelo UOL, formado em Relações Internacionais também pela PUC São Paulo e mestre em RI pela Universidade de Genebra. E estamos também com a Patrícia Campos Melo, que além de ícone aqui ó, do nosso Twitter, nossa twittosfera, repórter especial e colunista da Folha, vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa e do Prêmio Rei da Espanha, formada em jornalismo pela USP e mestrado pela NYU. Foi correspondente em Washington de 2006 a 2010 e é também uma referência aqui para o Brasil para o acompanhamento internacional, para comentar esse momento, esse marco que nós estamos vivendo dos 20 anos da invasão com a retirada das tropas. Aí, às vésperas do lançamento do livro, a gente viu as cenas que a gente viu um pouco mais de um mês agora, da tomada de Cabul e todas aquelas cenas que marcaram bastante as redes sociais e o debate, enfim, internacional. E hoje a gente vai abrir um pouco agora para as considerações do Reginaldo, para ele contar um pouco desse processo, o que esse livro vem trazer, com uma linguagem bem didática que a gente já conhece, e depois a gente abre para os comentários da Patrícia e do Jamil, tá bom? Vai lá, Regi, 15 minutos para você, e eu te aviso quando for 10. Seja rigorosa, e não faça como eu era com você, nunca fui rigoroso. Tá bom, pode deixar. Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês, saudando aqui a editora Contracorrente, né? E nesse pouco tempo eu prefiro comentar também uma parte da minha exposição sobre o processo de elaboração do livro, né? Creio que isso é interessante. Eu sempre, em aulas de metodologia, eu sempre recusei a dar literalmente metodologia, mas mostrar, eu vou tentar reconstruir como os autores, né, elaboram suas obras, né? Então, eu acho que é importante. Tem um lado pessoal, né? E esse lado pessoal, obviamente, está imerso num contexto, né? E, além disso, no caso aí do 11 de setembro da ocupação, eu conto pouca coisa, mas eu conto um pouco aí na introdução, também das minhas memórias e das minhas percepções, né? Acho que muita coisa também procurei rever, né? Isso acho que é natural. Eu diria, primeiro do livro, eu, já o ano passado, olhando para essa coisa dos 20 anos, porque há 10 anos eu estava como pesquisador do IPEA e organizei um livro sobre terrorismo, os 10 anos do 11 de setembro, né? Saiu um pouco depois, né? Então, estava pensando em algo mais estilo acadêmico, escrever um artigo para uma revista Qualis da CAPES, né, no máximo, não pensava em um livro, um artigo, bem. E aí eu comecei a pensar que isso seria importante. Em abril, quando eu li o discurso do Biden, 14 de abril de 2021, ele disse com todas as letras que os Estados Unidos já se considerava fora do Afeganistão e que a saída era sem nenhuma pré-condição, né? Aí me chamou bastante atenção e falei com o meu amigo Rafael Valim, da Contracorrente, e sentei aí, fiquei trancado aí um bom tempo, para algumas questões eu já tinha, né, mas da época do 11 de setembro, que eu me dediquei bastante a ler sobre isso, um pouco depois do 11 de setembro,
mas do governo Trump eu não havia, só acompanhado por jornais, mas não tinha me dedicado à análise. Então, todas essas informações, o trabalho que eu tive também foi selecionar, né, porque é muita coisa, muitos temas. Por exemplo, Guantánamo eu não abordo, né, então foi uma escolha, poderia abrir para outros temas, então foquei mais na parte propriamente internacional, não que Guantánamo não seja. Está aí a Patrícia, inclusive, que fez coberturas, matérias de Guantánamo e tal. Mas eu selecionei, deixei algumas coisas de fora e hierarquizei e procurei traçar um fio condutor, amarrando, né, do começo ao fim, né, quer dizer, das considerações até a conclusão, tentando mostrar de forma, às vezes, implícita, não declaradamente, mas a minha interpretação sobre esses acontecimentos. Ao mesmo tempo, uma tentativa, procurei fazer uma narrativa mais fluida, sem me deter muito em debates, em discussões. Procurei sempre colocar declarações, fatos que são marcantes. Acho que preferi colocar as palavras, às vezes, das pessoas ou dos acontecimentos. Por exemplo, tem uma que eu acho que é muito marcante, eu li uma matéria, era uma pesquisadora que esteve no Afeganistão e ela entrevistou mulheres no Afeganistão, né? E ela mostra claramente as mulheres, as expectativas, né? A vida das mulheres nas cidades no Afeganistão e a vida das mulheres no meio rural, né? Colocando o corte aí por classe, muito distinta, né? E de uma mulher, sobretudo, que acredito que revela muito o que é guerra civil. Então, eu poderia até discorrer conceitualmente no livro sobre guerra civil, tal, que é o que a gente costuma fazer mais em artigo acadêmico. Mas eu preferi revelar um pouco a história, rapidamente, dessa mulher, mas que é impactante. Ela tem 4 filhos, um filho era do Talibã, os outros da polícia, um da polícia, outro do exército, e o último, que era adolescente, não estava vinculado a nenhum. O do Talibã foi morto pelo exército, o policial e o militar foram mortos pelo Talibã. E o que essa mulher queria? Viver, ela e o filho, que restou, e queria a paz. Aí a gente pode discutir o que significa a paz, mas o objetivo dela era esse, né? E mostra também, entendo eu, que a divisão numa guerra civil ela entra dentro da casa. Não é como às vezes parece, tem, né, a divisão rígida e como se fossem grupos homogêneos, um de cada lado, né? Ela entra dentro da casa, ela entra dentro da família, né? Então, esse foi um dos relatos. Também procurei colocar os relatos de líderes, governantes, e, na medida do possível, pode ser até que futuramente reveja algum erro aí de informação, mas porque são muitos dados, né? E, às vezes, até os custos da guerra do Afeganistão, semana passada já atualizaram um site que acompanha essa universidade, não sei se é de Brown University, e mais aproximados, custos, às vezes, o número de mortos, né? Então, isso eu procurei mostrar. Então, o livro eu organizei como um primeiro momento, né, o ambiente, o contexto que são gestados esses grupos jihadistas, né? É muito voltar a esse tema interessante, porque trajetórias de vida de algumas pessoas, obviamente, que vão se cruzar num contexto assim único, né, para produzir isso, né? Então, falei um pouco do Zawahiri e, por acaso, né? Por acaso não, mas agora, uma semana, no dia 11 de setembro, ele saiu um vídeo do Zawahiri, né? Todo mundo estava dando o Zawahiri como morto, né?
um vídeo 50 minutos ao ar e falando. Mas o Zaora é uma figura, acredito bem, emblemática disso, né? Classe média alta do Egito, médico, foi para o Afeganistão com um propósito, que é ajuda humanitária, e, de repente, virou um terrorista, né? Então, isso também, não de forma conceitual, repito, mas tentei mostrar as contradições e ambiguidades dos grupos sociais, das pessoas, dos fatos. O David Harvey, que é um grande intérprete do Marx, ele disse algo que parece óbvio, mas muita gente esquece, ele disse, olha, uma das questões geniais do Marx foi mostrar que há contradição na vida social e política, como tem contradição na vida das pessoas, né? Então, se a gente olhar o maior envolvimento dos Estados Unidos, o número de mortos, onde o momento que a guerra foi mais intensa foi com Obama, que tem uma trajetória vinculada ao campo progressista, quer dizer, a história de um negro que, né, lutou muito, esteve envolvido em todos esses movimentos, ganhou o Nobel da Paz e tal, e o momento do Obama foi pesado lá, né? E o Trump, que é um cara da extrema-direita, linguagem chula, agressivo, sentou com os talibãs e conversou. Não estou eximindo o Trump de nada, eu só estou constatando. Aí é para a gente pensar. Mas também tem um intuito de não sair um pouco desses bipolarismos, não de bipolar de sistema político, mas bipolaridade na cabeça, na mente. Que as coisas são mais contraditórias do que parece, né? Como na nossa vida social também, nas nossas ações, né? Então, acho que isso aí também é interessante, quer dizer, o próprio Talibã, né, um grupo que, outro dia um amigo meu, jornalista, perguntou, define aí o Talibã. Puxa, é um grupo insurgente, é um grupo que foi governo, agora é governo de novo, que fez atentados terroristas, e que exerceu a diplomacia, que foi inesperado. A forma como eles sentaram lá na mesa de negociação em Doha surpreendeu muita gente, até inclusive da habilidade, perspicácia e habilidade. Então é isso, multifacetado, é um ator multifacetado, não tem como. E aí, por exemplo, eu conto, e agora ele ainda, claro, é o líder supremo, né? Regi, 5 minutos, hein? Tá bom. Ele tem um nome imenso, né? Mas eu guardei lá mas não é o Raibatula, né? É o líder supremo. Ele conta o episódio que eu não sabia, estava lendo lá, e pouca gente relata isso. Eu estava lendo um livro, tudo, procurei no jornal. Um filho dele fez um atentado suicida, antes disso foi abençoado por ele. Então, não que isso vai determinar o governo e tudo, mas também não pode eximir para entender a determinação de um líder desse, né? A gente não pode retirar isso, desconsiderar essa forma. Então, a ideia foi isso. Amarrando, portanto, essas questões, eu já vou terminando, eu encontrei no início, que eu acho que dou uma perspectiva da construção que está implícita, né? Fui aluno do Ottaviani e ele falava para a gente uma ideia muito, muito bonita da construção do prédio. Para construir prédio, os andaimes são essenciais. Depois dele pronto, você não vê mais o andaime, embora ele tenha sido fundamental. Então, ali nas considerações, eu tento mostrar os andaimes, né? Fazendo um contraponto, né? Então, como eu falei da contradição, também da racionalidade. Então, costuma-se olhar para as guerras como um ato completamente irracional, né? E eu cito que é um livro maravilhoso, apesar de discordar da interpretação, os livros da historiadora Bárbara Tuchman sempre me influenciaram muito, né? A Marcha da Insensatez e o outro, Canhões de Agosto, né? Brilhante o livro dela, mas ela tem uma
sem ingenuidade, achar que se esses líderes fossem racionais, não haveria guerra. Eu não coloco por trás disso, há uma racionalidade na guerra. Há uma racionalidade no conflito. Isso tudo também foi antes do debate aí de Cabul, mas para mostrar que nós não podemos aplicar essa ideia de eficácia, eficiência, se deu certo, se não deu, nas ações sociais. Cada grupo, cada ator vai ter uma visão do que é dar certo, o que é dar errado. Não é relativismo, não. É real, porque cada um retira proveito da situação, né? Então, já vou terminando, mas a grande questão, por exemplo, que fica em torno disso tudo, é que foram, até sempre estou dizendo isso, os economistas dizem que foram gastos. Fico voltando sempre a esse assunto, mas até um dia vai ser resolvido isso. Não foram gastos. Foram gastos e foram investidos. Alguém ganhou esses 2 trilhões. E, inclusive, agora é a minha próxima pesquisa. Estou juntando um grupo de alunos para a gente pesquisar. Quem é esse pessoal? A gente já sabe quem é esse pessoal, mas que debate é esse? E quando o Trump, e qual a hipótese? Quando o Trump faz a paz, não é porque o Trump é paz e amor, é porque a elite que apoia o Trump, essa é a hipótese, vai querer ganhar dinheiro em outro lugar. É isso. Então, terminando aqui, o Rumsfeld, entendo, eu não fiz isso no livro, fazer essa reflexão, mas é muito interessante. O argumento do Trump é o argumento do Rumsfeld, lá em 2001. Então, eu ponho isso no livro. O Rumsfeld propõe a pegada leve. Então, pegada leve é pesada em bombardeio, leve é de número de pessoas envolvidas, né? E acaba retomando essa coisa com o Trump. Então, é tentar investigar, né, os dissensos dessas elites, que não aparecem, né? Elas estão, né, no backstage. E, portanto, entendo que isso provoca algo para a gente pensar melhor essas guerras, não com a ótica que a gente sempre olha como se estivéssemos sempre na Segunda Guerra Mundial. Um ganha, outro vence, eles sentam, tem acordo de paz e tudo bem, né? Não é por aí. Então, acho que isso tudo permite refletir um pouco sobre esse momento posterior. É isso, Débora. Obrigada, Regi. Depois, nas perguntas, a gente explora um pouco mais, coisas mais específicas. Eu vou passar agora a palavra para o Jamil, porque talvez ele tenha que se desconectar um pouco antes. Você prefere... Bom, então tá. Eu vou passar para a Patrícia, então, Jamil, pode ser? E, gente, quem tiver pergunta, manda aqui no chat por escrito, tá? Que eu vou receber e vou passar ao final das exposições. Então, Patrícia, por favor, os seus 15 minutinhos. Eu te aviso quando for 10, tá? Tá, vou falar rápido para não atrasar o Jamil. Bom, primeiro eu queria agradecer a Débora pela apresentação super generosa e agradecer o Reginaldo pelo convite e falar que eu adorei o livro. Eu entrei em cima da hora porque eu estava acabando de ler as últimas páginas e eu queria fazer alguns comentários sobre o livro, sobre o que você estava falando agora. Um que eu achei que é bem interessante você fazer essa diferenciação entre, não necessariamente o governo Obama, supostamente progressista, né, foi menos, vamos dizer, hawkish, né, como eles chamam, do que governos republicanos. Então, a história do Obama, de fato, assim, ele foi, durante o governo dele, que mais morreu gente no Afeganistão, inclusive porque ataque de drone, né, ele ficou o cara conhecido como essa guerra, que é muito fácil, né? Ainda mais, você tem essa impressão ainda, né? Você tem um fulaninho sentado numa salinha com um joystick ali, né? Essa falsa impressão de que é uma coisa cirúrgica e tecnológica. E também, só para lembrar, uma coisa que também é contraintuitiva, ele foi no governo dele que mais deportaram imigrantes indocumentados. Ele também foi o deportador em chefe, né? Que eles chamavam. Então, agora, já em relação ao Trump, sim, de fato, ele foi o cara que sentou para falar com o Talibã, mas engraçado que depois que o Biden fez a retirada absolutamente desastrada, né, que deu tudo errado,
ele começou a dizer que não era para ter retirado, né? Que o Biden tem que ser impeached, que absurdo, que fez a retirada, etc., sendo que foi ele que negociou e ele que fez esse acordo, né? Então também ele assim, não dá para a gente esperar uma consistência, né? A coisa do Talibã, que você falou assim, que incrível que o Talibã, que essas coisas são todas multifacetadas, né? Inclusive, achei bem interessante que você cita no livro a história da mãe, né, que perdeu os 3 filhos, um era do Talibã, os outros 2 foram mortos por talibãs, e isso mostra muito a realidade lá no Afeganistão, né? O Talibã é muito dentro das comunidades, né? As pessoas assim, o meu primo é do Talibã, meu sobrinho. Então, uma das experiências que eu tinha quando eu fui lá era das pessoas dizerem assim: por que você vai ficar do lado do poder externo, dos estrangeiros, sabendo que esses caras vão embora cedo ou tarde, o Talibã sempre vai estar aqui? E, além do fato de que você falou agora e fala no livro, de que o Talibã cumpria uma função de assistência social, de Estado, né? E o Estado Islâmico também cumpria um pouco essa função de entrar num lugar onde o hospital não funcionava, onde o policial roubava, etc., etc., o cara meio que organiza. Agora, então, acho muito importante a gente considerar essa coisa não maniqueísta, mas, ao mesmo tempo, não dá para normalizar o Talibã, né? Esquecer tudo que eles fizeram com as mulheres e certamente farão de novo, porque não acho que eles mudaram de personalidade, né? Acho que eles estão numa ofensiva de relações públicas aí pegando leve, mas ao mesmo tempo aí a gente vai para essa coisa, eu poderia dizer, mais complexa, multifacetada, ou mesmo hipócrita. Então, assim, sim, claro, o Trump teve essa, não sei se foi uma inteligência, o que foi, né, de finalmente sentar e negociar com o Talibã, mas não dá para relativizar o Talibã, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não condenam da mesma maneira a Arábia Saudita, né, que a pessoa fala assim, nossa, mas que absurdo, o Talibã vai negociar com o Talibã. Bom, sempre continua negociando do mesmo jeito com a Arábia Saudita, depois de ficar provado que o Mohammed bin Salman mandou matar o jornalista, entre outras coisas, né, então também é multifacetado. A coisa de Guantánamo, que eu achei interessante você falar do gasto, né, que é o seu próximo projeto do gasto de Guantánamo, do gasto no Afeganistão, e por que o Trump finalmente, eu fiquei pensando, acho que vocês vão descobrir coisas incríveis, e essa deve ser uma investigação, um livro bem bacana para surgir, e talvez, não sei se tinha muita ligação, pelo menos do governo Bush, com a Halliburton, né, mesmo do Dick Cheney e do Rumsfeld, que ganhava toda aquela grana, que eram os terceirizados ali de tudo, só que no governo Trump ele era muito próximo do Eric Prince, que era o dono da Blackwater, né, que inclusive era o irmão da ministra da Educação. Então, sei lá, dá para vocês verem várias coisas assim, de repente, né, outra guerra em outro lugar onde você possa colocar os mercenários da Blackwater, não sei, são coisas que dão para explorar. E em relação a Guantánamo, assim, de forma geral, eu achei muito interessante o seu livro, além de ter um monte de coisa que eu não sabia, mostrar essa trajetória de como eles foram de uma ilusão para outra, né? Primeiro era o pegada leve, a gente não quer fazer construção de nação, não sei o quê, aí eles vão se enrolando até o outro chegar, guerra cirúrgica com drone, aí obviamente que você mata civil. Agora também, os caras fazem uma retirada, né? Falam assim, olha, finalmente vamos acabar com essa guerra, a gente nunca quis, o povo americano estava contra essa guerra, o que é verdade, a gente nunca quis. Aí o Biden vai lá e fala assim, não, então vamos só ataques cirúrgicos contra o Estado Islâmico no Afeganistão e mata uma família inteira com não sei quantos civis. Isso, né, isso vai se repetindo e os caras vão se afundando, mas aí, na verdade, são mais perguntas aí que depois, se você pudesse falar um pouquinho disso, e agora vou deixar o Jamil falar que ele tem. Tá bom, obrigada, Patrícia. Super economizou tempo, então vou passar para o Jamil e aí depois a gente já faz um diálogo mais fluido, tá bom? Então, dá-lhe, Jamil. Obrigado, Débora. E antes de mais nada, agradecer ao Reginaldo pelo convite, mas não pelo convite do livro, convite, na verdade, desde o começo, convite para estudar relações internacionais. Quem não sabe, ele era o diretor do curso, professor na PUC desde da nossa formatura. Então, para quem não sabe, o convite do Reginaldo não é de hoje, o convite do Reginaldo é de sempre pensar no próximo livro, como ele colocou aí já
terminou um, já está pensando no próximo, e isso ele fazia com a gente. Então é espetacular e saber que vocês têm essa força aí para fazer isso. Então, antes de mais nada, obrigado. E te dizer, Débora, que a Patrícia não é ícone só aí, não, é aqui também na minha casa. Então, para deixar muito eu tenho claro. certeza disso, eu tenho certeza. Realmente a twittosfera, ela abrange, né? Certamente. Olha, aqui também. Inclusive, a grande vantagem é que aqui já é amanhã, quase, então já estão dormindo, senão estariam aqui também, a gente faria uma festa todos juntos. Mas, olha, eu queria colocar algumas questões sobre o livro. A primeira delas é que eu acho que a grande contribuição é que desmonta a tese da guerra ao terror, né? Essa guerra ao terror, ela é colocada de uma forma muito evidente como algo a ser desmontado. E o Reginaldo faz isso de uma forma muito clara, com muitos dados. Quem mergulhar no livro aí vai entender o que eu estou dizendo, porque, de fato, é destrinchar e tentar entender por que chamava ou por que se chamou guerra ao terror, quando, na verdade, como diz o Reginaldo no livro, era uma guerra convencional num território, salvo que o motivo era um outro. Mas, em vários aspectos, era uma guerra convencional. Foi e é uma guerra convencional. Num outro sentido, que ele já tocou, e a Patrícia também acabou de falar, a complexidade do poder. Eu acho que, acima de tudo, o livro traz essa revelação que é muito rica, que é sair da obviedade, do bem contra o mal, que era o que o Bush propôs no início. Ou vocês estão conosco, ou vocês estão contra nós. Aquela frase, ela obviamente tinha um sentido de chamar a nação e os aliados, etc., muito bem, mas ela obviamente se confronta com uma realidade quando uma família, você descobre, como o livro traz, como a Patrícia contou também, um é do Talibã, outro foi morto pelo Talibã, outro é contra, outro é etc. Enfim, é muito complicado você falar contra ou a favor quando a complexidade é muito mais profunda do que simplesmente preto e branco. A zona cinzenta entre o preto e branco é muito maior do que qualquer branco e do qualquer preto. Então, de fato, o livro traz essa riqueza ao colocar isso tudo de uma forma... Eu acho que a vantagem, claro, do pesquisador é essa, de trazer isso com números, de trazer isso com histórias, de trazer isso com relatos que, claro, desmontam as teses do bem contra o mal, e etc. E, como a Patrícia diz, não é poupando o crime do Talibã, não. Ali é crime de guerra, ali é crimes contra a humanidade, é tudo aquilo, sim, mas também é complexo. Então, é uma leitura que vale a pena nesse sentido. Agora, tem alguns pontos que eu queria também rapidamente trazer, porque, insisto, não estou dando spoiler não, viu, Reginaldo? Não estou tentando, ao contrário, para as pessoas virem ao livro. Mas alguns pontos eu acho fundamental. O que aconteceu nos últimos 20 anos no suposto resultado da guerra ao terror? O Reginaldo traz 2 pontos aí muito importantes. O número de militantes que consideram os Estados Unidos como inimigos quadruplicou em 20 anos. E o número de mortes por terrorismo triplicou nesses 20 anos. Então, qual o resultado exatamente de uma guerra que se chamava guerra ao terror? Essa é uma pergunta, não estou colocando aqui nenhum tipo de resposta, inclusive se o Reginaldo depois quiser comentar. Agora, outro ponto fundamental também, mais 2 pontos fundamentais, perdão. O primeiro deles é que sociedade foi gestada na guerra ao terror? Não no Afeganistão, em nós. E aí é também uma repercussão dessa guerra, que obviamente é uma sociedade de uma vigilância permanente, de detenção arbitrária, da quase legalização da tortura, em um momento, sim, a legalização da tortura, a gente lembra muito bem disso nos Estados Unidos, inclusive o Comitê Internacional da Cruz Vermelha aqui, escandalizado com o Abu Ghraib da vida e etc. Não estamos falando do Afeganistão, Abu Ghraib, mas, obviamente, faz parte do mesmo projeto, a legalização da tortura e os assassinatos extrajudiciais, que, como a Patrícia acabou de falar, não terminaram. Inclusive, acabaram semana passada, quer dizer, continuaram semana passada com um drone, mais uma vez. E vamos colocar, não adianta dizer, não, foram só 5 pessoas e que, portanto, não é
não é um problema. 5 mil são crimes de guerra. Ponto. Não tem a morte de civis que não justifiquem um ataque militar, é crime de guerra. Ponto. Não tem nenhuma questão. Então, essa é um outro aspecto dessa história. Inclusive, aproveitando, aqui tem uma piada aqui em Genebra, viu, Patrícia, que é o seguinte: quando você comete um crime, né, na tua cidadezinha, de repente a polícia vai chegar, vai te levar para a delegacia, etc. Se você comete um crime um pouco maior, aí já vai ter o pessoal da Folha de São Paulo cobrindo, o pessoal do UOL aparecendo, televisão, etc. Vai ser uma polêmica, talvez, nacional. Agora, se você comete um crime de guerra, de verdade, aqueles enormes, aí você vem para Genebra para negociações de paz, né? E é um pouco disso que a gente vê aqui nessa cidade. Esses criminosos absolutamente de terno e gravata sendo protegidos, inclusive, pela polícia suíça. Enfim, perdão pelo desvio, mas só para deixar claro que crime de guerra é crime de guerra em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com uma família ou com uma comunidade inteira. Só para deixar claro. E o ponto final das minhas considerações é o próprio Afeganistão. O próprio Afeganistão, que vamos colocar em números, e o Reginaldo faz isso também, e colocar em números o resultado da guerra no Afeganistão. 500 mil mortos, 2.400.000 refugiados, e aí é importante a gente lembrar que, inclusive a Patrícia já fez matéria disso, não estão nos países ricos, né? Refugiado não vai para o país rico, é a minoria que vai para o país rico. Refugiado vai para o país vizinho, e na maioria das vezes o país vizinho é um país tão pobre e tão conflitivo quanto daquele que ele saiu. Então, desses 2.400.000, certamente aí entre 2 milhões ou 1.800.000 estão no Paquistão ou no Irã, e não na Suíça, na Alemanha, etc. Não, né? A invasão não é aqui, mas isso é um outro debate. E um outro dado do Afeganistão absolutamente estarrecedor é que nós temos aí dados de 18 milhões de pessoas numa situação de crise humanitária. 18 milhões, depois de 20 anos, daquela indefinição, guerra pela reconstrução, guerra contra o terror, exatamente o que é. E, para completar, 50% de crianças desnutridas. Então, esse é o cenário do Afeganistão. Aquele é o cenário da nossa sociedade de vigilância permanente e dos direitos humanos, alguns deles fundamentais e proibidos, como no caso a tortura, colocada com um ponto de interrogação, e, claro, com aqueles gastos todos sem um resultado real no combate ao terror. É difícil argumentar a favor de uma guerra, de novo, nessa direção. E o Reginaldo termina o livro com perguntas muito impertinentes, mas muito pertinentes, porque elas justamente vão no centro da questão. Da próxima vez que aparecer um presidente na televisão dizendo que, por conta de um atentado horrível, condenável, etc., nós vamos ter de embarcar em 20 anos de guerra, com 500 mil mortos, 18 milhões de pessoas atingidas, vigilância permanente, tortura, etc., etc., qual vai ser a reação da sociedade? Então, deixo aqui meu parabéns para o Reginaldo, agradecimento outra vez, e quero ver o próximo livro, Reginaldo, certamente. Obrigada, Jamil. Regi, eu vou te devolver para uma devolutiva para você fazer alguns comentários de 5 minutos, e antes eu quero deixar algumas perguntas que, isso para você e para a Patrícia, você comenta um pouco, depois ela comenta. Uma que é a seguinte, o Regi comentou bastante sobre a coisa das contradições, como os processos sociais têm a contradição de maneira presente e que olhar para elas é olhar para o natural e não para o absurdo. E uma das contradições que eu vi esse debate performar nas redes sociais foi a galera não entender, no momento que a gente se encontra agora com essa retirada abrupta das tropas, qual que é o ponto de coerência da defesa das vidas dos civis? Em que sentido? Ou você defende a permanência das tropas, teoricamente, algo que nem está na mesa, mas fica esse debate nas redes, ou como é que você entende a perspectiva dos civis que ficaram lá? E quais são as perspectivas possíveis para essas pessoas? Agora, e a segunda pergunta é a seguinte, principalmente para a Patrícia, que é uma pessoa uma mulher que muito nos representa aí no debate.
redes sociais afora, como que ela vê essa questão, principalmente, mas o Regis também, porque ele também faz esse debate que eu sei, como que ela vê essa questão, principalmente de como o Talibã e essa tomada afeta e segue afetando a vida das mulheres e minorias sociais no Afeganistão, e se isso foi sim um propulsor e uma maneira diferente das pessoas verem nesse momento da crise, porque eu não sei, eu vi esse debate sendo travado como poucas vezes eu vi antes, assim, às vezes a gente tem, enquanto 7 setores do campo da política estavam defendendo a retirada das tropas, porque isso é o anti-imperialismo necessário, e as mulheres perguntando, e as mulheres que ficam lá, ficam como? E isso pela primeira vez foi pautado, acho que em uma maior escala. E aí é isso. E, enfim, depois eu faço outras. Mas, Regi, comenta, depois eu passo para a Patrícia. Se a Patrícia quiser comentar, acho que ela pode comentar. Não? Não, quero te ouvir você, Juliana. Várias perguntas. Bom, eu acho que a Patrícia e o Jamil, bom, primeiro, como nós estamos com um tempo muito reduzido, nem agradeci, né? Falta de educação aqui. Mas eu escolhi, quer dizer, os dois para estarem aqui, porque sem fazer bajulação nenhuma, ele sabe que eu não sou disso, são duas grandes referências no jornalismo internacional no Brasil, né? E que eu sigo assiduidamente. Bom, eles trouxeram um elemento que eu acho importante e que a área de relação... Não os jornalistas fazem isso bem. Quem não faz são os professores de relações internacionais e os analistas, não olhar para a sociedade, né? Olha muito para diplomata, olha muito para governo, olha para sociedades, né? Então, acho que um dado é esse, ela aparece, né? E ao aparecer a sociedade, pelo menos se eu entendo, aparecer que a sociedade, como eu disse aqui, mais do que tudo, revela as contradições. E essas contradições vão se manifestar em vários lugares, mas ela se origina, ela se fundamenta na sociedade onde tem a vida das pessoas, né? Então, isso se revela. E essa questão que a Débora está colocando, e a questão das mulheres, ela é um ponto onde permite aflorar isso com muita intensidade, em todos os aspectos, né? E faz com que também, eu acho que, eu estou indo aqui além da análise, mas do posicionamento, né? Fica claro também o posicionamento das ideologias em relação à guerra, à questão, ao conflito, né? Por quê? Porque aí, como a Patrícia estava dizendo, e a minha posição também, não é porque eu estou dizendo que o Talibã é um grupo que vem da sociedade que eu vou me eximir de crítica. Eu tenho lembrado muito o Durkheim, que era um conservador. O Durkheim analisou pontos muito heterodoxos. Ele escreveu sobre o suicídio e o crime, século XIX, sobre a sociologia. Ele escreveu sobre o crime, aliás, ele era um grande conservador, não era para fazer apologia do crime. Mas a crítica ao Talibã, a crítica, né, a forma pela qual o Talibã vem da sociedade e se volta, né, contra contra outros grupos, contra aquilo mínimo que a gente, pelo menos aqui no campo, considera, o campo progressista, considera como mínimo para a vida em sociedade, né? Então, isso também não retirar de nenhuma forma a crítica a isso. Agora, por outro lado, fazendo esse corte da sociologia, eu mencionei aqui, 75% da população do Afeganistão é rural. E aí não é só uma diferença de rural e de urbano. O que é o rural no Afeganistão? É tribo. É comunidades, aldeias, onde impera poderes locais. Não é também, desculpa, fazer outras relativizações aqui em relação ao poder nacional, mas as dificuldades dessa luta no meio rural para todos os grupos, e em particular para as mulheres, é muito maior, que já é grande, das mulheres na cidade. Veja, com isso não estou querendo minimizar
luta das mulheres nas cidades, não, que é muito importante. Não estou minimizando a repressão às mulheres na cidade, não estou fazendo isso, mas eu estou dizendo que é diferente, né? E, infelizmente, eu vou avançar outra coisa, muita gente começou. Eu falei que o Afeganistão, durante 40, 50 anos, ele entrou no radar 3 vezes. Quando a União Soviética invadiu, aí as pessoas começaram a olhar que existia o Afeganistão. Depois, com o 11 de setembro, e agora com a queda de Cabul, porque não foi a queda do Afeganistão, foi a queda de Cabul. Tanto é que eu entreguei, vou falar que a editora é prova, né, se houver alguma coisa para ir à justiça. Eu entreguei o texto começo de agosto, e eu pus que já tinha terminado a guerra. Claro, porque está todo mundo dizendo isso, os Estados Unidos abandonou. Já tinha abandonado os Estados Unidos, já tinha abandonado, isso aí acabou. Eu faço a descrição que eu vi de um jornalista da base de Bagram. A base de Bagram é a mais importante base militar. Foi montada pelos russos, e os americanos sofisticaram, ficou abandonada. O repórter relata que tinha saqueadores lá, porque eles já tinham ido embora. Largaram de mão. Tinha 3 mil fuzileiros navais. 3 mil. Então, os Estados Unidos já tinham. Esses 3 mil, 3.500 já estavam em março, abril. Então, tem mais coisa para revelar o que aconteceu. Eu não estou satisfeito com essas coisas que aconteceram, não. Muito estranho, tudo muito estranho. Então, estou dizendo estranho dessa coisa de jogar muito em cima do Biden. Tem muitas críticas ao Biden, né? Da forma como ele saiu. Mas, enfim, eu acho que a Débora coloca, essa questão que você coloca, intervir ou não, Débora, é interessante, e em prol ou não dos direitos humanos, isso foi colocado na Guerra de Kosovo. Eu me lembro bem isso, porque vieram, o Jamil estava concluindo a graduação. Século passado, hein? Século passado, isso aí. Né? Século passado. Mas era isso, e ela está recolocada. Você defende direitos humanos fazendo bombardeio? Aí é que está, ué. Então, não era estar apoiando Milosevic. Estão lembrando o pessoal aí que não sabe. Havia, e era claro, uma denúncia de massacre dos kosovares pelo Milosevic, que é um grande ditador. Por outro lado, os Estados Unidos foi lá e jogou um tapete de bomba. Se você perguntar hoje para os kosovares, a maioria vai apoia o Bill Clinton. E eu entendo. Eu não estou criticando, não. Agora, boa parte da população da Sérvia, que também não tinha nada a ver com a história, vai odiar os Estados Unidos. Eu não sei de forma nisso, mas é um fracasso completo. Então, aconteceu isso nos Estados Unidos. Quer dizer, quando começa a ocupação norte-americana, e mesmo a pegada leve foi pesada nas mortes. Então, todas foram pesadas nas mortes. A pegada leve porque tinha pouca gente nos Estados Unidos. Mas empoderaram, não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, empoderaram os senhores da guerra que são assassinos. Os Estados Unidos empoderou esses caras, já tinha empoderado lá na expulsão dos russos. Né? Empoderou mais agora. A Netflix tenta passar pano, falar, os Estados Unidos não sabia que ele era assim. Eu esqueci o nome dele. O apelido dele, eu falo o nome dele no livro, mas esqueci. O apelido dele é Carniceiro de Cabul, aliado dos Estados Unidos. Então não tem reconstrução. Isso é uma falácia. Reconstrução é uma rubrica para fazer coisas horrorosas sob princípios que seriam nobres. Né? Então, você vai dizer, puxa, e agora? Estou dando de. Como é que chama o presidente do Senado? Danilo Pacheco, né? O Danilo Pacheco. Arthur, não, do senador. Sei lá, o Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Ele fala 1 hora e eu não entendo a posição dele. Né? Mas, enfim, eu queria ser. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: por optar, não invasão. Não invasão. Invasão é um fracasso. Não tem invasão boa e invasão ruim, que está sendo discutido agora. Está interessante. Tem gente criticando os Estados Unidos no Afeganistão para dizer o seguinte: não, tinha um outro jeito. Que outro jeito?
Então, vai dizer, bom, como? Aí a gente tem que encontrar formas, mas sempre apoiar os grupos sociais lá, e todos eles que vão definir. Quando eu citei aí da paz, repito, acho que a gente também, o Talibã vem da sociedade, tem apoio na sociedade, mas não é apoio nem majoritário, não é unânime nem majoritário. Só que as pessoas têm significado diferente. Eles diziam, se os Estados Unidos sair daqui e a gente tiver paz, a gente não gosta do Talibã. Mas se tiver paz, ok, vai fazer o quê? Né? Então, acho que também tem que colocar. Então, agora, só para concluir aqui, outra coisa que também tem no debate é quem ganhou, quem perdeu. Eu estou muito implicado com esse negócio. Né? Então, todos esses dados aí que o Jamil lembrou, a Patrícia, aí a gente vai dizer que os Estados Unidos perdeu, que os afegãos ganharam. Essa tragédia. Não é o quê? Né? Não vem com a análise de Clausewitz, não. Sinto muito. Clausewitz é para militar, mas não é para gente de ator social. Eu não sou militar. Eu não tenho. Então, e mesmo militarmente, que eu crasso esse pessoal. Morreram 2.500 americanos. Os Estados Unidos saem para o Afeganistão ileso. Não aconteceu absolutamente nada com os Estados Unidos. Nada. 2.500 homens mortos durante 20 anos. Não é nada. Então, 500 mil, o Jamil falou, tem os deslocados internos também, que é a grande maioria, que não tem para onde ir. Aí, legal, vamos comemorar os Estados Unidos derrotados. Não tem isso, não tem isso. Isso é burro. Né? É burro ou que não tem compromisso com os direitos humanos. Das duas, uma. Né? Então, eu acho que eu sempre cito o livro do Foucault, a palavra é as coisas. Às vezes começa a dar muita discussão das palavras, então nós vamos para as coisas. Outro dia eu fui num debate e o cara falou que o que a União Soviética fez no Afeganistão é democrático. Pô, se você achar que matar 1.200.000 pessoas, mais quase o dobro dos americanos, para dizer que vai levar a modernização, eu prefiro viver na barbárie, sem morte. Melhor a barbárie sem morte do que a civilização com esse massacre. Que bobagem é essa? Não é? Então, eu acho que não fiz isso com isso, mas eu acho que gostaria de permitir fazer isso. Né? São umas frases feitas que são faladas aí, agora, obviamente, o medievalismo. Medievalismo não matava igual mata a modernidade. Modernidade tem muito mais meios para matar. Né? Ninguém alcançou a Segunda Guerra Mundial. É imbatível que foi a Segunda Guerra Mundial. E outras aí. Então, não vem com essa análise. Então, vai dizer, você quer deixar o Afeganistão na barbárie? Alguns dizem, deixa eles, se tiver em paz, problema deles. O que eu vou? Então, terminar, essa ânsia, eu acho que está nisso, Débora, de transformar a vida dos outros. Né? Então, com todos os problemas, eu acho que valorizar a autonomia. É isso. Então, eles fazem a escolha. O problema é que eles não fazem a escolha. Né? Eu disse aqui, tem 2.600 quilômetros quadrados, mais ou menos, 2.500 quilômetros de fronteira com o Paquistão, 1.500 com o Irã, os grupos, todo mundo entra lá, tudo, como é que você vai ter autonomia num negócio desse? Né? Então, é a situação. Agora, acho que a Patrícia poderia falar melhor das mulheres. Tá. Antes de passar para a Patrícia, eu acho que o Jamil vai ter que se desconectar, pessoal. Obrigada, Isso. Viu, Jamil? Só passando para agradecer. Um beijo a todos. Patrícia, Reginaldo, Débora. Até a Tchau, próxima. tchau, Jamil. É... Gente, vou passar para a Patrícia agora. É isso. Não, ia falar... Peraí que eu anotei tudo aqui que eu queria falar. Não, tem um dado interessante, Reginaldo, no livro que você coloca, que agora eu não sei exatamente o número, mas a evolução da porcentagem das meninas que iam à escola, né? Que saiu de, assim, no pico do Talibã, antes da entrada dos americanos, sei lá, era 5%, 6%, e chegou a... Agora eu não lembro exatamente. Mas, assim, e aí você vê... na verdade, assim... não tem nada a ver, assim, eles não estavam lá por causa disso, né, os americanos, né, assim, na verdade, se não tivesse, era que nem a história do soviético, se não tivesse Guerra Fria, não ia estar lá, né, assim, então, assim, a gente sabe que a motivação não é essa, mas, ao mesmo tempo, assim, uma coisa que você estava falando que você falou, Débora,
teve um partido político que não é de extrema-direita que comemorou a vitória do Talibã. E eu acho isso atroz, porque é de uma burrice, né? Assim, gente, uma facção que até que a gente saiba, a não ser que eles tenham sofrido uma lavagem cerebral, né? Eles basicamente apedrejavam mulheres que traíam os maridos, eles não deixam as meninas ir na escola. Eu ia comentar isso, Patrícia, que eles não têm feito nenhum esforço de RP muito forte, não. Na verdade, está bem fraco o esforço mesmo. Inclusive, saiu uma notícia há pouco tempo atrás deles falando que isso está na mesa, é um meio jurídico que está na mesa aí para ser readotado, essa coisa do apedrejamento. Falaram, soltaram essa informação na mídia, eu esqueci agora onde eu vi, mas eu lembro que foi bem da semana, de que está na mesa, um instrumento. Aí não se confirmou, se negou isso. Pois é, então aí é o que o Reginaldo está falando. Então você vai comemorar a queda do imperialista e a vitória do Talibã? Você progressista? Pelo amor de Deus, é a burrice da burrice do outro lado, né? E acho que mantiveram esse partido político que defendeu. Eu achei assim uma coisa bizarra, não sei, repercutiu bastante, né, essa história. Tomara que tenha repercutido. É que repercute sempre mal para esse partido em questão, né? Nunca está bem. Pois é, tem feito umas escolhas esquisitas. Mas, assim, e a outra coisa que eu ia falar, uma coisa um pouco que o Jamil falou e que o Reginaldo falou, que você teve um aumento, né, comparando antes da guerra ao terror e depois, você teve um aumento no número de atentados terroristas, etc. O que é muito louco é você pensar que a maior propaganda, ou o maior chamariz para jihadistas é Guantánamo, né? Cada uma foto de um prisioneiro com aquela roupa laranja sendo abusado por um cachorro, sendo torturado. Gente, isso é um negócio que funciona como um imã de recrutamento de extremista, né? Então, não só não resolveu o problema, né, a tal da guerra ao terror, como esse tipo de abuso, seja a prisão secreta da CIA, seja Abu Ghraib, seja Guantánamo, funciona como um novo recrutador. E a outra coisa que eu ia, na verdade, mais uma pergunta, Reginaldo, é muito interessante como foi que eles fizeram esse pivô, essa mudança de mujahidins financiados pelos Estados Unidos contra os soviéticos a demonizar os americanos que financiavam. Eu entendi que eles conseguiram falar assim, eles que apoiam, você explica super bem isso no livro, né? As elites locais, secularizadas de cada país, mas mesmo assim, tem que fazer uma manobra, né, para você justificar isso, né? O cara que bancou eles contra os comunistas e, de repente, agora virou o inimigo, né? Não sei se pudesse falar um pouco disso. Eu acho que aí foi bom você falar, né? Falar rapidamente. Fabi, nós temos mais 10, 15 minutos, né? É isso, tá. Eu acho que tem aí, que eu acho que tem muito, às vezes, e é bom esclarecer para o pessoal, o Talibã e a Al-Qaeda, né? Onde começa a coisa, né? Então, houve uma jihad de verdade, que foi para expulsar os soviéticos. A única jihad que aconteceu até hoje, historicamente, é fantástico. Fora contra as cruzadas, mas depois foi a segunda. E criou-se um ambiente, não era o objetivo discutir isso no livro, mas isso é que é uma coisa muito louca, como eu disse do Zawahiri. O Zawahiri era médico e voltou terrorista. Já foi se envolver num atentado contra o presidente do Egito, né? E virou uma liderança. Então, isso é uma trajetória. Bin Laden voltou, todos eles voltaram empoderados, se achando os caras. Por quê? E quem deixou eles se achando os caras? Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e o Paquistão. Porque, veja, derrotado o temível Exército Vermelho. E isso as pessoas hoje não têm muita dimensão. Expulsaram, eles falam, eu não estou nessa, tá? Porque morreram 1,5 milhão de afegãos e 10 mil russos. Ok. Mas foram com os tanques embora para casa. Ok. Aí eles voltaram para os seus países querendo derrubar os governos locais, né? E o ponto, isso hoje é consensual dos analistas, entrevistas que fizeram, o ponto de virada qual foi?
o Bin Laden vai à Arábia Saudita, esses grupos, para tentar apoio para expulsar o Saddam Hussein do Kuwait. Porque eles vão argumentar, o argumento é lógico, não estou dizendo que eu concordo com ele, mas ele é lógico. Mas se nós derrotamos os russos, quem que é o Saddam Hussein? Né? E o Saddam Hussein é considerado um herege, porque é um cara, para eles, que se aliou com a lógica do Ocidente, de modernização, industrialização. Então, uma outra coisa que está surgindo ali no Oriente Médio. Não tinha nada parecido a esses jihadistas. Né? São contra o Estado Nacional, estão contra o nacionalismo árabe. É um negócio outra coisa, que veio para o Estado Islâmico. Eu estou falando isso porque essa ideia está no Estado Islâmico. E ali rompe. Ou seja, a Arábia Saudita é traidora, os Estados Unidos é traidor, e quem banca todo esse pessoal no mundo árabe islâmico são os Estados Unidos. E aí o Bin Laden e o Zawahiri, eles invertem aquilo que era considerado ponto, vamos dizer assim, consensual em estratégia. Eles vão atacar o mais forte, não é o mais fraco. Eles vão para o elo mais forte. O Trotsky falava sempre no elo mais fraco. Eles vão no elo mais forte. Então, é atacar os Estados Unidos. Ali começa a história. Aí o Bin Laden vai lançar a fátua. Isso é importante porque ele precisa de uma legitimidade. Então, aqui só um parênteses, eu tenho umas amigas que falam assim, não, ele não é islâmico. Não, ele é islâmico, ao modo dele, mas ele é. Mesma coisa eu falar, Ku Klux Klan não é cristã. Ao modo dele. Quer dizer, não existe uma pureza das religiões e tudo. Quem age, a gente tem que julgar as pessoas, e não as religiões. Agora, eu julgo as pessoas que interpretam as religiões, ponto final. Agora, ele é uma interpretação forte, e tem um clérigo que apoia o Osama Bin Laden e lança a fátua. Vamos dizer assim, por que eu estou falando isso? Isso não é passado. A Al-Qaeda diminui em poder, mas a ideia, essa doutrina, ela está encontrando guarida em vários lugares. Por quê? Volto com a questão social. Tem um meio social para isso. Não é meio de falar, a pobreza leva a isso. É bobagem, tem nada a ver com a pobreza. Mas tem que você falou, Patrícia, e muitas vezes, humilhação, indignação, essas coisas atraem. Então, você tem uma organização, a pessoa não fala, oi, eu vou ser terrorista. Tem uma organização que vai lá doutrinar, que sabe pegar essas pessoas, sabe levar. Portanto, o Estado Islâmico é o maior exemplo disso. Né? Então, essa coisa do jihadismo não vai sair tão cedo. Tal como o nacionalismo árabe ficou lá há muito tempo, agora é o jihadismo. E vai dar trabalho ali. Tanto é um amigo meu falou, o Reginaldo previu. Eu falei, não, eu li, só isso, porque antes de acontecer o atentado no aeroporto, porque eu falo no livro, né, do Estado Islâmico do Coração, porque quando eu fui pesquisar, eu vi que foi impactante. O Estado Islâmico do Coração aliciou gente de classe média alta nas grandes cidades, meio universitário, terrorista. É impressionante. Então, eles entraram no meio que o Talibã não entrava, porque o Talibã é rural. Daí até as pessoas no Talibã falaram, nós precisamos fortalecer os nossos laços com a Al-Qaeda, porque nós estamos ficando muito soft. Então, teve um debate lá no Talibã que eles estavam perdendo E é verdade, quer dizer, a ideia de juventude radical, não sei o quê, tá vendo o Talibã como traidor. O Talibã encontrou com a CIA, o Talibã negociou com o Trump. Estou tentando me colocar no lugar, né? Quando a gente faz o exercício, colocar. O Talibã está encontrando com o Karzai, que foi presidente durante 10, 12 anos pelos Estados Unidos, portanto, é um traidor. É isso que tem lá. E vai aparecer grupos, não tenho dúvida nenhuma. E um ambiente com essas ideias e arma, essa que é o detalhe. Sem arma não consegue. Eu sei que a Patrícia, eu lembro, na Síria, que você foi em vários lugares vendo, lembro um mercado que você mencionou de armas, que você ficou impressionada. Porque isso é importante, os meios. As pessoas ficam muito discutindo o Islã. Não tem problema nenhum se não tiver arma. Sai discussão, um xinga o outro. A arma é outra coisa. É muita arma. É arma que não...
Então, precisa ver de onde vêm essas armas, né? Não quem compra. Uma vez eu estava na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que me convidaram, o Collor era o presidente. O Collor chamou o assessor, leu quem eram os compradores. Aí eu pedi para interromper, eu falei, como se trata de mercado, senador, tem quem produz e quem compra. O senhor poderia falar quem são os produtores? Ele falou, não tem esse dado. Eu falei, eu dou. Aí dei os dados para ele. Estados Unidos, Rússia, China, Israel, Brasil. Né? Não sei como está agora. Patrícia que acompanha. O Brasil, época do Lula e da Dilma, teve lá, né, quinto, sexto, né? E as pessoas se gabando que nós estamos ficando grande potência. Mas, enfim, então esse ambiente aí é muita arma, muito grupo que apoia, é difícil de controlar. Por isso que eu tenho dito que a vida do Talibã não vai ser fácil. Né? O problema maior do Talibã vai ser econômico. E os Estados Unidos é muito bom em guerra econômica também. Eles sabem fazer isso. Eles acabaram com o Iraque, a época do Bill Clinton, sem ter bombardeiro. Né? Então, esses fundos que estão congelados, tudo, vai custar caro, né, ao povo afegão. Né? O povo é que vai sofrer nisso daí. Mas os Estados Unidos sabem fazer guerra econômica. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Né? A outra coisa que tem aparecido é a coisa da China. A China não vai se envolver tanto nisso. A China não é de ocupar país, não é porque é bonzinho, não. Porque não é o estilo da China fazer essas coisas. Mas vai ter problema. Tem os uigures, que a China reprime, e os uigures têm uma relação muito sólida, até então, não sei agora, com o Talibã. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem muito problema. Quer dizer, os Estados Unidos também se diz, puxa, 20 anos é muito, muito problema. Vamos embora, deixa esse negócio aí para os caras, vai ter muito problema lá. Né? E, portanto, essa coisa. Então, essa coisa dos Estados Unidos sair lá derrotado imperialismo. Gente, eu fiquei contente, já termino aqui, mas eu fiquei contente outro dia porque a gente fala da importância. Eu vi uma entrevista do Chomsky, o Chomsky até é muito cansado, né? Ele deve estar de saco cheio de falar, e porque eu vi outro dia o cara, disputa Estados Unidos e China e tudo, ele falou, olha, militarmente, falou, o que você está falando? Não sei o que, eu falei, escuta, os Estados Unidos têm 750 bases militares no mundo. Sabe quanto é a China? Uma. É isso, a gente precisa saber as questões. Antigamente os marxistas tinham isso, né? Hoje não tem mais. Questões objetivas. Depois a gente interpreta. Mas se não tiver as objetivas, o que nós vamos fazer? Né? E aí, mas finalizando desse partido aí, mas não é só esse partido, porque eu vi muita gente pontualmente falando também, é muito interessante esse partido, né? Porque eles queriam levar o comunismo para o Afeganistão. O povo não queria, foi à força, foram expulsos. E agora eles apoiam esses caras. Então, é que eles não são mais os marxistas, porque aquela época, eu discordo completamente, sou contra aquilo, mas tinha uma lógica no pensamento stalinista, porque era modernização, matava, leva a modernização. Mas agora não é modernização. Por que eles apoiam o cara? Não tem. É um negócio completamente sem sentido, mas não tem, porque um dia eu cruzei com um deles na Paulista, o cara estava com uma foto do Putin. Eu falei, você é comunista? Ele falou, sou. Ué, e que o Putin? Putin é anticomunista, por que você apoia o Putin? Então, acho que deu um nó, entendeu? Não vamos dar muita importância, deu um nó na cabeça desses caras, não tem um pensamento, né? É muito pontual. E a direita eu não vou falar, mas a esquerda, muito pobre na área internacional. Muito pobre. Não é de divergir, não tem formação, não tem informação, não tem interpretação, não tem nada. Está muito ruim, muito. Não sabe se colocar. Né? E quem trouxe a ideia de internacionalismo foi a esquerda. Sempre foi a esquerda. Né? Eu lembro, eu tinha 13, 14 anos, abri a Folha de São Paulo e o Estadão, chegava na cidade que eu morava 2 horas da tarde, meu pai, que era do Partido Comunista, era obrigatório ler primeira parte internacional. Primeira internacional. Porque parece estranho, mas nós estamos no mundo. Mas foi isso. Quer dizer, agora quem internacionaliza é a direita. A Patrícia que acompanha mais isso. Está mostrando aí a nossa direita como é internacionalizada. A nossa não. A esquerda não é. Eu pergunto para as pessoas, e aí, você viu o que o Sanders falou?
Não. Mas então quem que você vê? É a esquerda. Dentro do império, a esquerda, para mim, é a mais importante. Gostou? Não, é porque está lá dentro do império. É muito fraco, porque eu falei, vê o que eles estão falando do Afeganistão. Vê o que eles estão falando aí do Biden. Né? Vamos por ele. Eu acho que é isso. Né? Estamos terminando, por isso que eu estou falando. Eu acho que tem outros, a Jamil, a Patrícia, vários outros têm escrito, e eu tentando também entrar um pouco nisso, saindo aí da parte acadêmica, não desprezando, pelo contrário, eu valorizo, mas tem espaços diferentes, diálogos diferentes e público diferente. Desculpa que eu passei do tempo. Deixa eu fechar o microfone. É isso. Não, acho que a gente está super dentro do horário, gente. Então, quero primeiro agradecer à Editora Contracorrente por ter promovido essa atividade de lançamento, ao Reginaldo pelo convite, e à Patrícia e a todos vocês que estão aqui acompanhando até agora pela paciência. E é isso, gente. Agora bora divulgar esse livro, hein, gente, que comprou, que tá muito massa. Não tem tempo para nenhuma pergunta do pessoal que está aí? Então, quem da Fabi. A gente não recebeu não tem. No chat não chegou a gente não recebeu perguntas no chat. Tá ok. Posso falar uma coisa? Não, só queria recomendar o livro, porque o livro é sensacional, assim, eu amei, eu tive que ler numa sentada rapidão, e é muito bem escrito, e tem muita informação, faz muitas contextualizações, né, interpretações que a gente normalmente não faz, eu digo leigos não acadêmicos, tá, gente? Talvez vocês façam, mas assim, de qualquer maneira, eu super recomendo. Obrigado, Patrícia. É um ensaio, né, que eu tentei dialogar dessa forma. Só para contar aqui, a Débora foi aluna, mas ela é muito mais do que isso. Aluna já era. Sou existencialista, é o que existe, não o que... Mas a Débora me entrevistou faz tempo já, no Instagram, estava começando, aí eu falava, aí a Débora era tradutora, falou, isso aí que ele explicou quer dizer tal coisa, porque o pessoal não estava entendendo nada do que eu estava falando. Você é no 220, para acompanhar tem que ser no 0,5. Então, por isso também eu agradeço a Patrícia, foi a primeira a falar, primeira a dar um retorno do livro, ninguém me deu retorno ainda assim, o Jamil não me falou nada. Então, eu gostei muito, porque a Patrícia está nisso, escreve muito bem, corrente, pessoas escrevem livro, eu fiquei contente, porque eu estou com muito medo de tentar passar, né? Tentar conversar. Né? É claro que a gente tem, o Oliveiros foi meu orientador, falava que eu tenho muita tradição árabe, né? Que é oral. E, realmente, escrever, para mim, é muito difícil. Muito. Eu gosto de falar. Né? Então, o Oliveiros falava, você é tradição oral, né? Sherazade e tal. Então, eu gosto de contar caso. E aí também eu procurei fazer isso no livro, contar caso. Porque o que está acontecendo na academia, muito frio, e às vezes um dia eu vi um cara escrever um artigo, foi publicar tudo sobre terrorismo. Você sentar na mesa com ele, tomar uma cerveja, fala assim, conta um caso da Al-Qaeda, ele não vai saber contar caso. Né? Porque ele pega do livro, que falou do livro, que falou do livro. Então, não é porque a Patrícia está aqui, não. Eu falo isso para todo mundo. Eu fui para a área internacional, fiz medicina, fiz um punhado de coisa, depois que eu fui. Mas eu fui pelo jornalismo internacional, Cláudio Abramo. Isso eu já falei para toda a família Abramo, que eu sou muito grato, e seguia todos eles na Folha de São Paulo. Não foi porque eu li um livro, depois que eu fui para o livro. Primeiro no jornalismo, e depois jornalismo, quando pude, já não tinha acesso ao jornal, né, internacional, era Folha e o Estado, era o Paulo Francis, que era excelente na parte internacional, não na Ilustrada, que ele ficava lá viajando. Né? Então, onde eu passei a cobertura, o Paulo Francis e o Cláudio Abramo, 2, 3 páginas inteiras na Folha falando do massacre de Sabra e Shatila. De cair o queixo. Eu reproduzi e levei para os alunos. Análise política, de coisa toda, uma análise assim brilhante, brilhante. Então, a gente precisa ter, que meu aluno sabe, eu falo jornalismo investigativo. Se não tiver isso, sai fora. Que é vida, precisa ter gente, entendeu? O Oliveiros falava isso, né? O Oliveiros, como jornalista também,
e ciência política, ele fala, precisa ter gente nas análises. Eu estou lendo coisas que não tem gente, não tem pessoa, né? Então, também eu tentei, eu posso ficar falando da Al-Qaeda, tudo, e falo, ou do Talibã, mas preciso saber quem que é o líder. Né? Então, é isso, quem que é o líder. Não deu para falar de outros, mas quem que são esses caras? O que eles fazem? Né? Então, acho que isso é importante. Aliás, eu tenho recomendado sempre para os alunos, vários outros, metodologia, vai ler como o primeiro texto do Marx em jornal. O que foi? Ele foi de corte de lenha, de madeira, numa cidadezinha na Alemanha. Ele foi lá e pesquisou e escreveu. O Engels olhou para a cidade de Manchester, começou a notar violência, inclusive, contra a mulher, alcoolismo, não sei o quê. Ele tentou encontrar uma explicação na sociedade. O que está acontecendo na sociedade? Mas, para chegar à explicação, ele teve que olhar o que as pessoas fazem. Né? O que bebe, o que come, como é que é a família, o que é a mulher, o que é não sei o quê. Tá bom, agora vamos tentar entender. É isso. As pessoas estão começando a academia pelo fim. Né? Então, parece que o conceito tem vida. O conceito não tem vida nenhuma. Né? Não tem. Quem dá o colorido são as pessoas, são os fatos, acontecimentos. O conceito é coisa vazia. Por isso que eu falei esse livro do Foucault. O livro é muito difícil, mas é uma maravilha. Chama Palavra e as Coisas. Para mim, é o melhor livro do Foucault. Né? Porque justamente ele fala disso, das disjunções da palavra e das coisas. Então, às vezes, a gente fica brigando por palavra. Tá bom, descreve a coisa. Né? Então, eu tenho dito, inclusive, isso de morte. É genocídio? É crime contra a humanidade? Não sei o quê? Foi, bom, eu não sei o que é. Eu sei que morreu tanto, assim, assado. Ponto. Ponto final, né? Porque fica uma... Então, a gente precisa estar atento. Não é uma coisa de terrorismo. Não, é terrorismo, sim. O cara matou gente inocente e usou a morte para dar o recado para alguém, é terrorismo. Se a pessoa gosta de terrorista, é outro problema. Mas não posso mudar o... É terrorismo. Vou fazer o quê? É terrorista. O Talibã fez atentado terrorista. Não sei se vai fazer... Tem terrorismo de Estado também. Então, tudo bem, mas é terrorismo. Né? Então, essas relativizações. Quando a gente também tem clareza, né? Clareza para isso, eu acho que fica mais fácil. Eu vi aqui uma pessoa que disse, o Ahmed Rashid. Eu usei ele, o Ahmed Rashid, os livros dele, né? Que são muito bons. Eu tenho uma divergência de interpretação, assim, né? Ele acha que tinha um jeito de dar certo no Afeganistão. O livro dele é um livraço. Não, mas ele fica a todo momento, nossa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu não vou por aí, porque assim, invasão de país não é matemática, né? Não tem jeito de dar certo. E ele fica lamentando, ele meio que lamentando. Não, ele aponta com razão os problemas, ele é muito culto, cara honestíssimo, nada disso, mas fica um pouco esse negócio que eu comento no livro, que é da Barbara Tuchman. Então, tem um tipo de pensamento que é a ideia que pode dar certo. Né? Esse negócio não existe dar certo. Né? Não existe isso. Não é um negócio que você resolve conversando, pela racionalidade, como se a racionalidade estivesse acima das pessoas. Né? Algo puro, né? Meio kantiano. Então, eu não concordo. Mas ele é um dos principais, ou a principal referência para estudo de Afeganistão. Tem um livro dele do Talibã muito bom, do jihadismo na Ásia Central. É excepcional. Recomendo. Ali no final eu listo ali alguns livros que eu usei. Então, Regi, encerramos? Encerramos, se não tiver... Deixa eu ver, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Bom, eu acho que encerramos, então. Aí é um minuto mesmo, você corta, mas que é o gancho. Porque esse negócio dá certo. É assim, o nation building, a construção de nação não deu certo. É o que está falando. Onde é que deu? Deu em 2 lugares, certo? Inclusive na perspectiva americana, que é essa discussão, que eu estou retomando isso em outra coisa aqui, que eu estou escrevendo. Deu certo na Alemanha e no Japão. E é verdade.
Nós não podemos ter medo social, certo nos propósitos dos Estados Unidos. Então, se nós olharmos o Japão e a Alemanha hoje, não é só o governo que é pró-Estados Unidos, a sociedade comunga os valores dos Estados Unidos. Eles conseguiram. Não, é um negócio assim, impressionante. E eles têm razão quando eles dizem: nós somos o único país no mundo, os primeiros onde nós destruímos os nossos inimigos e o reconstruímos como amigo. É fato. Quando vai para a periferia do sistema, imagina, eles não, quem disse que eles têm, porque a Patrícia estava tocando, quem disse que eles têm interesse em reconstruir? Porque se tivesse, não é de meios eles têm, que a Patrícia lembrou aqui, uma coisinha de nada que eles tinham que fazer, deu um impacto na educação das mulheres. Pouquinha coisa, pum, bateu lá em cima. E é verdade que deu impacto, não é mentira, não. Agora, coisa não estratégica, não pegada, não desgraçada. Para casa, deixa os caras lá. Então, por isso que eu estou dizendo que não é de capacidade. Capacidade que os Estados Unidos têm. Eu fico abismado quando as pessoas falam: lá os Estados Unidos não entendem. Os estudos sobre tudo no mundo eles têm. O problema não é de conhecimento. Não conhece o mundo árabe? Claro que conhece. Eu leio eles, eu leio o historiador americano e inglês, isso entende muito. Então, é de ideologia, de intensidade, de coisa. Né? Não é esse o problema. Como o Marx falava do Adam Smith. O Marx vai falar com o Adam Smith se o Ricardo não conhecia a economia política, ele partiu deles. Só que o Marx diz: eles ficaram obstaculizados pela ideologia. E aí ele disse: agora eu vou em frente. Onde eles pararam, eu vou adiante. Então, precisa parar um pouco. Não entende o mundo oriental. É de bobagem, não entende o mundo oriental. Entende? Até porque esse mundo oriental tem classe também, né? Esse é outro relativismo de esquerda. Achar que o mundo oriental é puro, né? Então tem muito isso também, Débora. Às vezes você guarda, pureza, tem muita gente. Não, acho que o Talibã mudou. Claro. Quer dizer, mudou porque eles vivem, eles cresceram assim, a identidade deles é essa. Não tem que ter outro para. Então fica essa pureza também que me preocupa. O Islã é paz. Não, o Islã não é guerra, o Islã não é paz. Não é nada. Aí os grupos, sim. Aí eu analiso os grupos. Mas não o Islã. Não existe Islã. Né? Então, eu acho que trazer um pouco isso, a gente, por vezes, trazer até o bom senso. Eu tenho dito isso, o bom senso é um bom aliado. Eu acho que tem que ouvir um pouco, ver com atenção. Então, Cabul e Vietnã. O que tem a ver? Como é que nós vamos comparar foto? Nem a foto, porque o Vietnã, aquilo foi a embaixada americana. As pessoas esqueceram disso. A embaixada americana, lá em Cabul, ficou intacta, porque o Talibã cumpriu o acordo, não atacou os Estados Unidos. Nada, não morreu um cidadão americano, um militar americano, nenhum. As pessoas dizem: o Vietnã, que Vietnã? E aí querer comprar o Talibã com o Vietcong, comunismo era uma questão internacional. O Ho Chi Minh criou isso lá na década de 20. Imagina, o que o Talibã tem a ver com isso? O Talibã quer matar comunista. Tem o livro que eu indico também no final, o Burke, o jornalista. E ele pega, não pus aí, mas a época dos russos, ele pega umas frases. Eles chamavam, a Patrícia escreveu o artigo aí do porco, Platão no porco, ele chamava o materialismo dos soviéticos é coisa de porco. Porco é a coisa mais depreciativa para eles. Eles chamavam os soviéticos de porcos, esses talibãs. E não mudaram isso, não. Aí os comunistas elogiam os caras lá. Estaria tudo morto. Eu falo, o Shah da Pérsia, né, o Shah do Irã, não conseguiu acabar com os comunistas, matou muita gente. Quem conseguiu acabar? O Ayatollah. Aí depois virou que o Ayatollah xiita é progressista de esquerda. Está falando. Acabou com todo mundo lá no Irã. Né? Então, estou dizendo que é um movimento lá que foi exterminar a esquerda. Exterminar. E acabou mesmo. Não tem lugar nenhum mais. Acabou. O Afeganistão tinha uns grupinhos, acabou com tudo. Aí, como é que os caras ficam elogiando isso?
Mas é isso. Chega. Aí, gente, quem não viveu a experiência de ter uma aula com o Reginaldo, são 3 horas disso ininterruptas, hein, ó, e vai, e dado, e dado, e dado. Obrigada, Regi. É sempre um prazer te escutar. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todo mundo que está acompanhando até agora. E até a próxima.